Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 484 da Harpa Cristã. Louvor congregacional. Então, toda a igreja, louve juntamente comigo. Hino 484. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com estes meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glória a Deus, tão grande obra fez o Senhor Jesus na cruz do Calvário ao nosso favor. Se coloque de pé nesta oportunidade. O cooperador Paulo vem aqui fazer a leitura devocional, trazer a palavra inicial à igreja. E você, se ainda não teve essa oportunidade, enquanto o nosso irmão chega, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Esse é o momento para você cumprimentar o seu irmão, saudá-lo com a paz do Senhor, você dizer que bom que você veio. Então você tem liberdade de fazer isso. Sai do seu lugar, cumprimente uns 3, 4, 5 irmãos, e assim nós vamos nesta comunhão, recebendo uns aos outros. Um abraço aqui. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, tu és bom, Tu és maravilhoso, Rei da Glória. Como é boa essa comunhão? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir que vocês se assentem. Eu tenho um desejo de a leitura pode ser um pouco grande, para não ser cansativo, amém? Deus é grande, Deus é poderoso. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade e aos irmãos, amém? Graças a Deus, Deus me levou em paz com a minha esposa para a Bahia.
e nos trouxe em paz também. Uma viagem agradável. Fui a um culto e o culto lá é avivado. Eu e a minha esposa, meus irmãos, não estou dizendo que aqui seja diferente, mas quando a gente quer, a gente faz o melhor para o Senhor. Os irmãos têm ideia, crianças com 5 anos, 4 anos, louvando louvor gospel grande, louvor da Maria Marçal e tantos outros louvores que aquela criança vai fazer, vai louvar esse louvor, e, sabe, tira e solta a garganta. Foi a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu até hesitei, meus irmãos, em fazer essa leitura, só bem rápido, fazer essa leitura que eu achei, falei, logo no dia de ceia, Senhor. Mas eu tenho um costume comigo, e creio que foi Deus. Eu tenho várias versões da Bíblia em casa, eu gosto sempre de comparar. E eu estava, quando o pastor falou para mim se eu podia trazer uma palavra devocional no domingo, eu falei, sim, vou buscar do Senhor, não quero trazer algo da minha parte. E eu folheava a Bíblia, sempre de ceia, já tinha em Lucas, falar sobre a ceia com Jesus. E assim, falei, no dia de ceia eu vou falar. Porém, sempre quando eu abri a Bíblia, vinha ou Neemias ou Salmos 55. Aí eu li um pouco de Neemias, aí quando eu fui ver outra versão, a mão abria, sem marca-página, sem nada, Salmos 55. E eu li, eu falei, na versão Almeida Corrigida, eu falei, a palavra meio pesada, eu falei, não vou ler no dia de ceia. Os irmãos, espero que os irmãos não se escandalizem e não me tenham por mal educado. Mas eu falei assim, eu me lembrei, eu falei, não vou ler essa palavra. Achei um pouco pesada. Eu falei, a princípio dá-se a entender que é uma palavra, uma oração contrária. Os irmãos vão entender que não é uma oração contrária. Aí eu falei assim, eu quero que o Senhor quer. Aí eu me lembrei de uma palavra, falei, não vou falar outra coisa. Aí me lembrei que a Bíblia também tem um versículo em Romanos, capítulo 15, versículo, se eu não me engano, 4 ou 5, que diz, toda palavra é aproveitada. Se está lá é para o nosso entendimento. Amém? Amém. Então vamos ler. Vai ser, eu faço dessa leitura o que eu queria, até poderia estar comentando. Amém? Eu vou ler na versão, meus irmãos, se você tiver a corrigida, que é a nossa tradicional, eu decidi ler na NVI. Amém? Por título ela tem assim, na corrigida vai estar assim, Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos. Amém? Salmo 55 diz assim, para o mestre de música com instrumentos de corda, poema davídico. Ele tem uma oração e ele vem como sistema de poesia. Escuta, eu vou começar, os irmãos acompanham. É o que você tem na corrigida, só que numa linguagem mais transliterada. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Aí na corrigida vai ter cela, que traduzida é fecha ou uma pausa. Aí no 8 diz, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Olha aí, que aí vou entender que acha que é uma oração contrária. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam as ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Ao 13 diz, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão,
enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Isso aí é com essa pessoa para o templo adorar. Olha só de onde partiu essa dor de Davi. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Mais uma vez, pausa. Pois jamais mudam sua conduta e não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Na outra versão está que seja abalado. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Até aqui o salmo se termina. Então, meus irmãos, essa palavra, como eu falei, estive na Bahia, Deus me levou em paz, me trouxe em paz. E na quinta-feira, próximo ao viajar, que eu viajei na sexta, eu estava abatido de alma, e a gente ia fazer um culto de ação de graça na minha casa. E eu falei assim, vou preparar uma palavra, embora que era o meu cunhado que ia trazer, ele foi trazer algo. E fui mexer na minha carteira para ver algumas coisas e achei este versículo, exatamente esse versículo 22, que diz: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Na versão que eu estava lendo era abalado. Aí eu digo, como abalado? Porque nós vem passando, eu e você como cristão, nós não estamos livres de sermos abalados por problemas. O mundo está aí atacando cada vez mais, que a gente mata um leão, surge mais 2 ou 3 para nós matarmos. E aí eu digo, como é que não é abalado? Eu mesmo hoje estou abalado. Eu estava pensando em algumas coisas, hoje mesmo eu estou abalado. Deus fez eu entender que esse abalado aqui é aquele que está destruído. E o abalado que o cristão sofre, o abalo que nós sofremos, é um abalo que Deus diz: é para você se aproximar mais de mim, é para você buscar mais a mim, é para eu te levantar. Esse abalado é para você ver que você é totalmente dependente de mim. Eu e você somos totalmente dependentes do Senhor. E aqui, como eu pensei ser uma oração contrária, eu falei, meu Deus, mas dá essa impressão que é. Porque Davi está falando aqui, meus irmãos, quando você puxar um pouco, é de um amigo, se não me engano, diz que é Aitofel, uma pessoa que sentava na mesa dele, uma pessoa que caminhava com ele, e foi de onde veio a traição, que se juntou com seu filho Absalão, e Davi diz assim, ele comia na minha mesa, ele ia pior ainda, ele ia para o templo comigo. Já pensou, meu irmão, uma pessoa que congrega comigo, começa a fazer isso contra mim, começa a maquinar contra mim, começa a maquinar contra um ímpio contra mim? Aí Davi fala, isso aí diz, pede a morte da pessoa, pede a destruição, pede que ele seja levado à cova, no caso ao Sheol. Aí você diz, nossa, mas o crente pode fazer isso? Pode, porque Davi está aqui expressando, meus irmãos, a angústia. Ele não está sendo um cristão falso, porque a gente, quando vai orar, a gente quer, se o Espírito Santo não descer sobre nós, a gente tenha que a gente somos pó, a gente fica ainda agoniados, querendo fazer justiça com a nossa própria mão. Davi aqui, ele representa, sendo rei, ele nos representa na nossa fraqueza, que diz, Senhor, eu quero matar, eu quero levar para a cova, esse é o meu desejo, mas o Senhor faça justiça por mim. No versículo 6 ao 8, ele diz assim, eu estou tão angustiado que se eu tivesse asas eu fugiria, para mim não usar da minha força, mas eu estou falando ao Senhor que se o Senhor não tomar a minha dor e deixar eu agir por conta própria, eu vou perder a minha salvação. A lição que eu trago, meu irmão, para mim e para você, com quem você está falando? Você está se juntando, você é amigo? A Bíblia diz que se a gente tem um problema com um irmão, antes de levar para o mundo, leva para
O irmão, se ele não vir, o teu pastor é o que fala em Tiago. E se o pastor, e se essa pessoa não viu o irmão, não viu o pastor, ele expõe a igreja. E depois que expor e não tiver jeito, é expulsão. A Bíblia não tem meio termo, não tem terceiro caminho. É um e o segundo é céu e inferno. E nós escolhemos ele aqui. Nós escolhemos eles aqui. Porém, mas no dia de ceia, pode ser uma palavra pesada? Não. Agora eu me lembro. Davi tinha o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Senhor Jesus, que comprou nós com sangue precioso. Tem hinos que falam, tem hinos que louvam o Senhor, dizendo que todas as riquezas do mundo não comprariam uma alma, não pagaria o valor de uma alma. Então o que é que Deus fez? Colocou o seu filho lá na cruz para interceder por nós. Então quando a gente vinha, a gente não diga, a gente está lá magoado, querendo usar da nossa força e parecendo que é um santarrão, mais santo do que Jesus, mais santo do que os demais profetas, mais santo do que Jeremias, porque falando em oração contrária, Jeremias disse: Senhor, destrói eles, despedaça eles. Mas Deus não ouvia Jeremias, porque entendia que ele estava falando com a fraqueza do coração. Aí nós estamos com fraqueza do coração e está passando para os outros, com uma maldade no coração e passando para os outros que são o santarrão, quando Deus disse: Senhor, o que é isso que tu está querendo fazer? Vai orar a mim, que eu vou tomar as tuas dores. A gente parece que não acredita que Deus toma nossas dores. E o pior de tudo, a traição de Davi aí, esses dias eu estava conversando com ele, pior de tudo, o que mais dói, não é do inimigo, não é um de fora, é um de dentro de casa. É um de dentro de casa que está jogando a pedra, esfaqueando, sabe? Até eu comentei com uma pessoa, eu gosto de pesquisar para a escola dominical, que hoje foi uma bênção, viu, irmão João? O irmão João hoje deu a aula, foi uma bênção, Deus falou, Deus consertou, porque eu vi, porque eu estou falando essas coisas, eu vi com uma pessoa cristã dizer: Deus não te abençoa porque tem isso e isso. Eu falei, e o pior, quando vem uma pessoa que conhece a palavra também, diz: eu estou errado mesmo, por isso que as bênçãos não estão me alcançando. Aí fui folhear a palavra do Senhor, aí Deus vem novamente pela palavra, fala comigo e conserta aquilo que aquela pessoa tinha quebrado. Então hoje, meu irmão, é dia de ceia, dia de nós cearmos ao Senhor, nós dizemos assim, apresentar em oração a Ele, antes de falar com alguém que vai trazer um conselho ruim, vai trazer um conselho que está indo para o inferno. E tem pessoas que estão indo para o inferno, mas não quer ir só não, diz: eu prefiro ir para o inferno com ele, mas eu vou arrastar ele. Entendeu, irmão Tiago? Tem pessoas que é assim, tem pessoas que o Espírito Santo está dizendo: não toma justiça com a tua mão, não toma vingança com a tua mão. Parece que lê a Bíblia, quando o Senhor diz: a vingança é minha, mas ele diz: não, a vingança é minha, que o Senhor não sabe fazer vingança, o Senhor não sabe fazer justiça. Aí eu digo assim: Senhor meu Deus, não deixa eu usar, porque o Senhor sabe que eu sou um miserável pecador, o Senhor sabe que se o Senhor não me sustentar, o que vai vir não presta. Fico magoado, fico triste, vou para a palavra do Senhor, porque todo dia a minha batalha é contra mim, para mim não voltar a ser o que eu não quero ser. Aí fica pessoas, eu não falo das coisas mais para os ímpios. Os ímpios dizem: faz mesmo. E se a gente for fazer, meus irmãos, misericórdia. Aí até eu me lembro, para descontrair, eu me lembro que Cláudio Duarte diz assim: tem pessoas que é tão ruim que se o diabo pedir reverência, eu não dou. Eu digo: diabo, deixa ele ir para Jesus, que ele é o poderoso. Que esse, se for para o inferno, vai causar contenda. Então, meus irmãos, que nós não sejamos assim, que possamos colocar nas mãos do Senhor. Não é fácil não. Uma vez uma pessoa praticamente quase bateu em mim. É claro que eu não ia dar outra face, mas graças a Deus que Deus segurou, mas eu vou dizer que eu não fiquei irado. Não sou santo não, meus irmãos, eu sou pó, eu sou carne. Eu tenho todo dia que brigar contra mim. Eu não quero ir para o inferno não, eu não quero que meus irmãos vá não. Mas infelizmente Deus fica dizendo: olha as atitudes. Amém, meus irmãos? Então eu peço a Deus, né? Essa palavra veio, ardeu no meu coração, né? Eu falei: vai ser essa, meu Deus, que o Senhor fala, que o Senhor falou comigo, para a gente não ser falso com o Senhor. Se a gente está procurando
A gente está procurando conselho com o ímpio. O que é que o ímpio tem para nos dar? Faça uma reflexão. O que é que o ímpio tem para nos dar? Qual é o conselho que ele vai ter? Você deve conselho de todo mundo, mas não ouve a palavra do Senhor. Não adianta, meus irmãos, a minha mulher que muitas vezes me repreende. Não adianta eu conhecer a palavra do Senhor, ler ela várias vezes, e ela não me lembrar que eu tenho que deixar muitas coisas para o Senhor fazer. Vim para a igreja, esse amigo de Davi ia para a igreja, mas maquinava. Como eu falei de Júlio César, os senadores todos combinaram a traição para não serem condenados. Foram 9. Aí a última facada foi de Júlio César, a última punhalada. Ele disse: até tu, Brutus. Quer dizer, as outras não doeram, mas a de Brutus doeu mais. E hoje eu e você esperava a traição do mundo, mas e diante da igreja? E do irmão que compra na nossa mesa? E do irmão que hoje vai ser eu que vou ser A Bíblia vai ser lida aqui pelo pastor, pelo presbítero, e diz que faça uma metanoia. Olha a sua mente como é que está. Não vai te condenar hoje, essa ceia não vai nos condenar. Faça essa limpeza, para não se condenar mais ainda. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Posso orar, Senhor? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Tu sabes, meu Deus, do tempo dessa palavra. Não foi algo que eu não queria, meu Deus, mas é algo que se faz necessário para mim mesmo, meu Deus. Porque eu sei, meu Deus, que antes de cortar lá fora, meu Deus, a palavra corta em mim. Senhor, meu Deus, hoje, porque a gente vamos cear, meu Deus, que não haja, meu Deus, em mim, meu Deus, falsidade, meu Deus. Que não haja, meu Deus, em mim vingança, meu Deus, pelo sangue, meu Deus, até do ímpio, meu Deus. Mas que também, meu Deus, eu me apresente ao Senhor, meu Deus, operando meus irmãos, meu Deus, com hipocrisia, meu Deus, querendo ser o que eu não sou, meu Deus, porque o Senhor me conhece bem, como conhece a cada um, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que sejamos cristãos verdadeiros, que a Tua palavra, meu Deus, nos corte, meu Deus, de dentro para fora, meu Deus. Que haja, meu Deus, uma consciência pura, meu Deus, hoje para tomar do corpo, meu Deus, e do cálice do Senhor, que é da nova aliança, meu Deus. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, perdoa as nossas falhas, meu Deus, pois o Senhor sabe, meu Deus, a matéria que o Senhor nos constituiu, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, sem hipocrisia alguma, meu Deus. Eu amo todos os meus irmãos em Cristo Jesus, mas, Senhor, meu Deus, precisamos melhorar como cristãos, precisamos melhorar como os irmãos, meu Deus, precisamos seguir a Tua palavra, meu Deus, e que Teu Espírito Santo, meu Deus, habite no meio da Tua casa, fazendo o que hoje Tu programaste, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. As nossas crianças louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todas as crianças louvando a Deus nessa oportunidade. Após louvarem, nós vamos orar pelas crianças e elas continuam aqui para louvar com o grupo unificado, tá bom? Então, após o louvor, oraremos por elas e depois elas vão permanecer aqui para louvar juntamente com o grupo de louvor. Os cordeirinhos de Jesus, salve a igreja com a paz, Senhor. Amém. Deus enviou
salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória e irei adorar ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Glória a Deus. A igreja em pé, nós vamos orar pelas nossas crianças. Irmã Flávia, pode orar pelas nossas crianças nesta noite. Nós vamos orar por elas. Em seguida, grupo unificado louvando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos então pelas nossas crianças. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa. E agora, Senhor, eu coloco, Senhor, os cordeirinhos de ti, Senhor, que são os cordeirinhos de Jesus, nas tuas mãos. Guarda, Senhor, a cada um debaixo das tuas mãos potentes, Senhor, abrindo o seu entendimento, para que cada dia mais aprenda mais de ti e sejam testemunhas vivas nas tuas mãos, Senhor, aqui na igreja e também no mundo, também na tua família, aqueles que não têm ainda os pais salvos, Senhor, que possam ser atalaias na casa, que possam, Senhor, ser instrumentos de salvação para os pais e demais familiares. É no teu nome glorioso e santo que te colocamos, Senhor, a vida da Catarina nas tuas mãos, da Mirella, da Larissa, da Sofia, do Vinícius, da Isabel, da Helena e do João, e também da Isabela, dos outros que não vieram, da Maria Luísa, e assim, irmãos, que colocamos nas mãos do Senhor, para que sejam bênçãos e sejam abençoados por ti, Senhor. É no teu nome glorioso e santo que te pedimos e já te agradecemos todas essas bênçãos. Amém. Glória, Senhor Jesus. Glória, Senhor. Glória, Senhor.
A glória é para Ele, a nossa adoração é exclusividade dEle. Esse é o motivo da nossa reunião nessa noite. Adorar somente a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica o nome dEle essa noite. Ele é digno de toda a honra e glória. Aleluia. Eita glória. Nossa presença do Senhor. Aleluia. Glória. Meus irmãos, rapidamente, não perco mais tempo. Nessa semana, terça-feira, nós temos oração com os adolescentes. A direção do culto de oração será com os adolescentes. Amém? Amanhã eu acredito que haverá ensaio com as irmãs, é isso? Amanhã ensaio com as irmãs, então, segunda-feira, às 19h45, ensaio com as irmãs. Terça-feira, às 19h45, culto de oração na direção dos adolescentes. Pela manhã haverá consagração, né, na terça-feira. Em nome de Jesus. Então, terça-feira pela manhã, oração também, a partir das 8 horas da manhã, consagração. Se você pode, venha com muita alegria, está orando com os nossos irmãos. Na quinta-feira, permitindo Deus, nós daremos continuidade no culto de ensino da palavra de Deus, que tem sido uma bênção. Eu abro o convite a toda a igreja para estar conosco também no culto de ensino da palavra. Permitindo o Senhor, mais uma vez, no próximo domingo, nós nos reuniremos na Escola Bíblica Dominical. Mas está uma bênção, irmãos. Isso daqui não é para falar, para tentar, sem demagogia nenhuma, irmãos. Verdadeiramente está uma bênção, né? São manhãs abençoadas, são manhãs que nos alegram o coração, a presença do Senhor neste lugar também. Então eu convido você, venha, participe da Escola Bíblica Dominical, porque eu tenho certeza que você será edificado. E à noite, um grande culto de missões. Será também uma bênção. Domingo que vem, 18h30, culto de missões. Eu estava falando com os nossos irmãos esta tarde e em comunhão com os nossos cooperadores que nos ajudam na direção desse trabalho de missões, cooperador Eli, cooperador Paulo de Freitas. Nós faremos essa semana de oração por missões. Amém? Será uma semana voltada por oração em favor de missões. Tá? Nós não vamos fazer como essa semana, não vai ter períodos aqui na igreja, mas você vai ter períodos no casa. E você será fiel a isso em nome de Jesus. Nós separamos, eu estou sem a minha colinha aqui, mas tem um propósito para isso, irmãos. Cada dia, segunda é um propósito, terça-feira é outro propósito, quarta-feira é outro propósito, quinta outro propósito. Será a semana inteira voltada a missões. Nós vamos orar pelos que estão desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar para que Deus levante missionários, uma obra missionária, um coração missionário. Nós vamos orar pelas nações e também exclusivamente pelo nosso país. Nós vamos orar pelos missionários. Nós temos um campo missionário, nós temos missionários da SEMAG, nós temos missionários espalhados pela face da terra. Então nós vamos fazer essa semana inteira de oração voltado a missões. Eu vou passar no grupo, vou mandar lá aos irmãos para ver todos os dias da semana qual vai ser o propósito. Tem a sua base bíblica para você meditar, tem ali qual vai ser o propósito para a sua oração, e assim nós faremos essa semana voltada a missões. No domingo em especial será um culto de missões abençoado, assim eu creio, e nós estamos vendo aí também, se Deus assim permitir, no próximo domingo também, após a Escola Bíblica Dominical, um grande evangelismo. Nós vamos sair aí com os irmãos em massa para a gente fazer o evangelismo, anunciar o evangelho, cumprir o ID a qual o Senhor Deus nos chamou, não só para os promotores de missões, mas para todo cristão. É o ID, pregar o evangelho a toda a criatura, e nós não podemos negligenciar isso. Então convido e convoco toda a igreja para fazer parte desse propósito de oração. Você vai reservar, irmão, é o mínimo, pelo menos 10 minutos no seu dia para orar por missões, para vir nesse propósito. Você vai ter lá, eu tenho certeza que você tem um parente que está desviado, eu tenho certeza que você tem um vizinho, alguém você vai lembrar, e você vai entrar nesse manto de oração conosco. Amém? Amém.
glória a Deus. Então, nós estaremos aí não sozinhos orando. A igreja estará junto neste propósito. Amém? Aqui pedido de oração, nossa irmã Norma pede oração pela Ana Lúcia, pelo Oswaldo, pela Mara Cristina, pelo Carlos Alberto e pela Cristina. Nossa irmã Norma fez esses pedidos de oração, nós vamos orar. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada uma dessas pessoas, e assim eu creio que Ele atenderá. A igreja de pé, nós vamos aproveitar essa oportunidade também contribuir com as nossas ofertas, dízimo para mantimento desta obra. Se você faltou hoje na IBD, eu vou só dar uma pitadinha do que foi falado aqui. Jacó, irmãos, quando ele recebeu promessa de Deus, ele fez questão de honrar ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor Deus entregou na sua mão. Ele falou: eu serei grato ao Senhor com as minhas finanças, eu vou dar o dízimo de tudo ao Senhor. Jacó assim fez porque ele recebeu promessa, e essa igreja, irmão, está debaixo de promessa. O cristão está debaixo de promessa. 1 João 2,25 diz: e a promessa é esta, a vida eterna. Então eu quero convidar você em forma de gratidão, assim como Jacó fez, que nós aprendemos nessa manhã, em forma de gratidão ao Senhor. Ele decidiu entregar a Deus aquilo que lhe pertencia. Então eu convido você a fazer isso nessa noite com o coração grato. Dê uma oferta de gratidão ao Senhor, porque eu creio que o Senhor Deus continuará te abençoando e prosperando em tudo. É isso que eu desejo para a sua vida, meu irmão, que você seja próspero em tudo, que você não tenha falta de nada, que o Senhor seja o seu provedor, que o Senhor seja aquele que te sustenta, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor, recalcada, sacudida, transbordante, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Peço ao cooperador Luciano fazer essa oração por cada dizimista, ofertante, por esses pedidos de oração também. Em seguida você pode contribuir com muita alegria. Para ganharmos tempo, eu queria convidar o grupo de louvor para estar louvando enquanto nós ofertamos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai amado, nós te adoramos, te louvamos e agradecemos por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigado, Pai, porque tu já abençoaste, Senhor Deus. Tu tem nos guardado, Pai. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, e apresento, ó Pai, aos pedidos que aqui foram mencionados. Senhor Deus, tu conhece o coração de cada um. Tu conhece o coração das pessoas que foram mencionadas aqui pela irmã Norma. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai te encontrar cada família representada. Tu contempla, Senhor Deus, e desde já eu peço a Ti também, pelos dizimistas e ofertantes desta casa. Senhor Jesus, eu peço a Ti, recolhendo em nome do Senhor Jesus todo devorador. Ó Pai, que o Senhor chegue em cada família, Senhor Deus, com teu governo, com a sua provisão. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, pedindo a Tua orientação, Senhor Deus, para podermos caminhar de glória em glória. Também, ó Pai, eu estendo as minhas mãos aqui para a mesa do amor, Senhor, aqueles irmãos que cooperaram. Senhor Deus, contempla, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, que estendeu a mão, ó Pai, porque a partir disso outras famílias serão abençoadas. E eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja, Senhor Deus, enchendo os corações e a alma de cada um aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te adoro, te agradeço. Amém. Pra selar silêncio no céu, usar de salvação, encher seu coração, ele é
Sim.
pode se assentar glorificando ao Senhor Deus. Oh, bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Mesmo sentado com o vereador Paulo Vitor, glória. Eu estarei ministrando a palavra. Nosso cooperador estará orando. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, uma vez mais por estarmos aqui reunidos, Senhor. O Senhor tem falado conosco desde o início do culto. Agora o Senhor usará o seu filho, Pai. Desde já, Senhor, eu apresento o seu filho que já se encontra na sua presença, Senhor. Desde já, Senhor, usa ele com ousadia e intrepidez, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer, Senhor, aos nossos corações. Desde já, Senhor, eu peço, Pai, fala conosco, Senhor, que nós, Pai, possamos guardar a tua poderosa palavra no nosso coração. Desde já eu te agradeço. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro. Toma nossa vida, ó Deus. Jeremias capítulo 18. Glória a Jesus. Eu quero ser. Bendito seja. Glória a Deus. Jeremias 18, capítulo 18, verso 1 a 4. Amém? Diz o texto, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Verso 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E eu digo amém por esta palavra. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo, em uma geração que eu falo que é rico, que tem muita estrutura, e parece que as coisas hoje, elas são tudo descartáveis. A gente pode pegar e tomar como exemplo um veículo. Antigamente era feito de um ferro resistente, era feito de um material que resistia. Mas hoje, um carro, dependendo da batida que você der, já é perda total, porque tudo é plástico, tudo é meio que descartável. As peças são mais frágeis. Hoje em dia as coisas estão assim. E nós vivemos nesse mundo de facilidades, em que parece que tudo vai se tornando meio que descartável, e às vezes nós levamos isso para a nossa vida, tanto pessoal quanto vida espiritual.
espiritual. Por isso que, por vezes, as pessoas não querem lutar pelo seu casamento. Ela já desiste, é descartável, eu procuro, eu arrumo outro. Por isso que, às vezes, as pessoas acham que não devem lutar por certas coisas e parece que tudo está meio que descartável. Se uma pessoa errar hoje, ela já não serve mais. Se alguém, de repente, falhar comigo hoje, já não serve mais. Eu vou arrumar outra pessoa, descarto essa. Assim é no mundo corporativo. Se um funcionário não deu conta, já é descartado, já arruma outro. Você não é alguém de valor, talvez é alguém que é substituível a qualquer momento, é descartável. Então a nossa geração está sendo levada a isso, de tratarmos as coisas de maneira que são meio que descartáveis. Se não me serve mais, deixa para lá, eu descarto. Mas o texto que eu vos li, eu faço essa guisa introdutória para você entender onde eu vou chegar. Porque o texto vai dizer que Jeremias, se você entender esse contexto, ele está vivendo uma crise. E a crise que Jeremias está vivendo é uma crise emocional a respeito do seu ministério. Porque ele está passando por uma fase difícil no seu ministério. E ministério é assim, irmãos, para quem está de fora parece que é fácil. Para quem está de fora parece que é uma maravilha. A gente vê o ministério e fala, é fácil demais, é bom demais, é bonito demais, é maravilhoso demais. Mas quem vive o ministério sabe o peso que é, sabe a responsabilidade que carrega, sabe o fardo que está carregando. A fase de Jeremias, ela é uma fase tão terrível que ele pensava até em parar de anunciar a mensagem, porque ele pregava e ninguém ouvia. Ele trazia a mensagem da parte de Deus e ninguém dava moral, ninguém se importava com a mensagem que o profeta estava falando e anunciando. Isso foi mexendo com Jeremias. Eu anuncio a palavra, ninguém me ouve. Eu prego, ninguém me escuta. Eu falo algo, ninguém dá a mínima. Isso foi corrompendo e corroendo ele por dentro, que ele chegou num desânimo terrível. Só que nesse inteirinho de desânimo, nesse meio onde ele está desanimado, frustrado com o seu ministério, Deus vai aparecer e vai falar com ele exatamente no capítulo 18, a qual nós estamos nesse texto em questão. Deus chama Jeremias e fala para ele assim: Jeremias, desce até um lugar. A expressão do texto é: desce na casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja, Deus vai redirecionar o seu profeta. Deus quer tirar o foco da frustração que ele está passando, tirar o foco desse peso que ele está carregando, e ele vai redirecionar o profeta dizendo: ei, Jeremias, desce até a casa do oleiro, porque lá tem um objetivo, lá eu tenho um propósito para você. E qual é o propósito? Verso de número 2: lá você ouvirá as minhas palavras. Veja o que Deus está falando a Jeremias. Jeremias, agora não é o tempo de você profetizar. Jeremias, agora não vai ser o tempo que você vai pregar uma mensagem. Jeremias, agora não é o tempo que você vai falar. Jeremias, eu estou chamando você agora, não para falar, mas agora você vai ter que me ouvir. Agora é tempo de ouvir. Então desce, Jeremias, vai até esse lugar que eu estou mandando, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Por vezes, nós que temos um ministério, nós somos tentados a somente falar, a somente pregar, a somente fazer. Vivemos num ativismo, só faz, e o Senhor por vezes vai nos chamar para sentar um pouquinho e também ouvir. O Senhor por vezes vai falar: agora é momento de descer, porque falou demais, pregou demais, cantou demais, mas agora eu quero fazer você ouvir as minhas palavras. Então tem momentos que Deus vai nos parar, não para falar, mas para ouvir o que Ele quer dizer ao nosso respeito. Desce, Jeremias, e ouve as minhas palavras. Eu quero que você entenda. Você tem que ter momentos para parar
vida, porque você não pode se mover sem a direção do Senhor, você não pode dar um passo sem a direção de Deus, você não pode negociar sem a direção do Eterno, você não pode avançar sem ouvir a voz do Senhor. Por isso eu profetizo nessa noite que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, que você seja livre de toda distração para ouvir a voz do Eterno, para ouvir o que o Senhor quer falar ao seu respeito, para que você não faça a sua vontade, para que você não faça do seu jeito, para que você não faça como você quer, mas que você ouça a voz dele, a direção dele, e faça como ele mandou você fazer. Aleluia! Aleluia! Ouça, porque às vezes a gente quer falar, a gente só quer comentar, mas o Senhor às vezes vai nos chamar para ouvir mais. Ouça, Jeremias, desça lá, e lá você não vai falar nada, você só vai ouvir as minhas palavras. Lá você vai observar o cenário, você vai ver o que eu vou fazer. Lá você não vai dizer, não vai abrir a boca, só vai me ouvir. O Senhor está redirecionando o coração do profeta. Jeremias, desce, lá você ouvirá as minhas palavras. Olha o verso de número 3: desci a casa do oleiro. Que varão obediente. Desce, ele desceu. Desce até a casa do oleiro. E vai dizer o texto: desci a casa do oleiro. Aí ele vai dizer: e quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando sobre as rodas. Perceba isso, Jeremias chegou e é como se ele tivesse chegado atrasado, porque quando ele chegou, o oleiro já está trabalhando. O oleiro não esperou Jeremias chegar para começar a trabalhar. Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. O que Deus quer ensinar a Jeremias é: Jeremias, antes de você nascer, eu já estava trabalhando. Jeremias, antes de eu te dar um ministério, eu já estava trabalhando. Jeremias, antes de você chegar na casa do oleiro, eu já estava trabalhando. Deus quer dizer a Jeremias: você é instrumento, você é servo, eu conto contigo sim, mas entenda, quem trabalha sou eu quem faço, sou eu quem estou trabalhando. Porque talvez Jeremias poderia pensar: se eu não profetizo, não tem ninguém. Mas o Senhor está falando: eu estou trabalhando. Porque talvez o coração de Jeremias é: se eu cantar, se eu não cantar, ninguém dá glória. Se eu não cantar, o fogo não cai. Mas Deus fala: eu já estava trabalhando. Antes de você chegar na olaria, eu já estava trabalhando. Mas se eu não pregar, não vai, não acontece. O Senhor fala: eu que trabalho, é eu que faço, eu dependo de você. Eu te escolhi para o ministério porque eu quis, mas sou eu quem trabalho. Então ele chegou e o Senhor já estava trabalhando. Antes de você nascer, o Senhor já estava trabalhando. Antes de você chegar nessa igreja, o Senhor já estava trabalhando. Volte há 4 anos atrás, nem tinha inaugurado essa igreja, mas o Senhor já estava trabalhando. Ele já pensava em você, ele já pensava no irmão Maurício na porta, ele já pensava no irmão Eli servindo, ele já pensava na Renata elegendo. Antes da gente chegar aqui, ele já estava trabalhando. Aleluia! Ele arrancou o Paulo lá de Brasília e falou: vai para o Recanto das Rosas, porque eu estou trabalhando. Ele arrancou o meu lado de dentro e falou: vai para aquele lugar, porque eu estou trabalhando. Eu tenho uma direção, eu tenho um propósito, eu estou trabalhando. Aleluia! A terrível coisa é pensar que Deus só vai fazer algo extraordinário se depender de mim. O Senhor já está trabalhando. Entenda isso, meu irmão. Você é muito importante nessa obra. Eu amo a sua vida. Você tem muito valor para mim aqui nessa igreja. Mas se um dia você faltar, Deus vai continuar trabalhando. Glória a Deus. Ele chegou e Deus já estava trabalhando. Ele desceu porque foi muito obediente. E ele vai entender o que o Senhor está fazendo. Porque ele chegou, ele viu lá que o oleiro estava trabalhando com um vaso sobre a roda.
E ele vai dizer no verso de número 4, se você puder, volte os olhos comigo nesse verso de número 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou, ou se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Veja o que Jeremias observa. Ele chegou lá e ele viu o oleiro trabalhando em um vaso. Ele não dá detalhes sobre esse vaso, ele só fala que ele está trabalhando. Só que ele traz uma percepção aqui, que ele diz, enquanto o oleiro estava trabalhando no vaso, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Veja essa expressão, perceba isso. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Veja isso, porque o oleiro, ele faz o vaso, ele não quebra o vaso é que se quebrou sozinho. Foi o vaso que se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso, porque é o vaso que se quebra. O vaso se quebra como? Entrando onde não é para entrar. Assim o vaso se quebra. Como o vaso se quebra? Fazendo aliança com quem não é para fazer. Não é o oleiro que está te quebrando, é você, vaso desobediente, que se quebra sozinho, negociando com quem não é para negociar, se relacionando com quem não é para se relacionar. Aí assim você se quebra, assim você se racha. Não é o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. A sua palavra é poderosa, porque a mesma mão que teve o vaso se quebrando é a mesma mão que vai buscar caco por caco, juntar caco por caco, pegar um caco ali, pegar outro caco aqui. O vaso quebrou, mas eu vou juntar de novo. O vaso se estourou na minha mão, se arrebentou na minha mão, mas eu vou juntar caco por caco. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para liberar essa palavra na sua vida. Ele está te dizendo, se você entrou aqui nessa casa quebrado, se você entrou aqui nessa casa, nessa noite com o coração quebrado, o Senhor não te despreza, mesmo que você está só um caco. O Senhor está dizendo, eu vou te fazer um vaso novo, eu tenho uma nova história, eu tenho um novo começo, eu não vou te desprezar, eu não vou te descartar, eu quero fazer você ser um vaso novo. Aleluia! Eita glória! Minha filha quebrou um copo lá hoje em casa. Minha esposa pegou a vassoura, varreu, caco por caco. Por que ela limpou caco por caco? Porque caco fere. Fica lá vassoura. Porque se você tocar nesse caco quebrado, ele fere. E o Senhor sabe trabalhar com caco. Vaso quebrado, ele só serve para ferir. Meu Deus do céu. Vaso quebrado, ele só machuca. O caco, ele só fere, ele só machuca. Todo vaso quebrado, ele só serve para ferir. Infelizmente. Porque quando é caco, quando é vaso quebrado, só isso que ele sabe fazer é ferir. Ele fala mal do líder, ele fala mal do hino, fala mal da regente, fala mal da igreja. Ninguém presta para ele, é caco, só fere os outros. Ele pede oportunidade na igreja e vai atacar o irmão, vai falar contra o irmão. Ele é caco, ele só quer ferir o outro, ele não quer falar de Deus, ele não quer falar do amor do Senhor, ele só quer ferir, ele só quer machucar o outro, ele não se preocupa em falar do amor de Deus, porque é caco, ele só fere o outro. Vaso quebrado só fere. Só que aqui está, mesmo quebrado, Deus ele não vai descartar. Mesmo quebrado, fere os outros, mas não fere meu Senhor. Ele sabe pegar caco por caco. Não vou jogar fora, não vou desprezar, não vou jogar no lixo. Eu vou tratar esse vaso quebrado, eu vou transformar ele, eu vou mudar a história dele e vou fazer ele ser uma nova criatura. Ele manda a vaga, o oleiro faz tudo de novo. Ele não descartou
descarta. Ele fala, eu vou fazer de novo. Não vai ferir mais, não vai machucar mais. Eu vou colocar amor aqui, eu vou colocar paz aqui, eu vou colocar ânimo aqui. Não vai mais ferir, não vai mais machucar, não vai mais se quebrar. Eu vou fazer um vaso novo, eu vou fazer uma nova criatura. Eu sei trabalhar até com vasos quebrados, Senhor. Pra gente não serve, mas o Senhor fala, eu tenho jeito. Ah, mas eu não quero vaso quebrado. O Senhor fala, mesmo assim eu tenho jeito. Porque você vê um vaso quebrado hoje, mas eu já estou vendo amanhã. Você está vendo rachadura hoje, mas eu já estou vendo amanhã. Você está vendo o meio desviado hoje, mas eu já estou vendo o pregador amanhã. Você está vendo o irmão afastado hoje, mas eu estou vendo um grande pastor, um grande líder, um grande ministro amanhã. Eu tenho jeito para vaso quebrado. Meu Deus, o Senhor é bom. Deus está fazendo isso com Jeremias só para ele entender. Jeremias, você só tem que entregar a mensagem, porque quem trabalha sou eu. Para de questionar, Jeremias. Quem vai trabalhar sou eu. Você está desanimado porque está falando que o vaso é quebrado, ninguém te ouve, ninguém te escuta, mas eu que vou trabalhar nesse vaso. Você vai ver que eu tenho um jeito até para vaso quebrado. Você vai descer lá, porque lá ao lado da olaria já tinha até desprezado a olaria, já tinha até virado um cemitério, mas ele falou, talvez você está pensando que vai descer na olaria e vai ter um monte de entulho, vai ter um monte de lixo, mas eu vou fazer você descer lá, para você ver que ainda tem um jeito até para vaso que se quebrou, que eu ainda tenho uma história e um novo começo até para quem você está desprezando. Esse Jesus, verso de número 4. Como vaso que orando fazer de mal se quebrou nas suas mãos, ele descartou. Está assim no texto? Não. O que ele fez? Ele fez. Tornou a fazer outro vaso. Quebrou, mas está na mão do oleiro. Terrível coisa é quebrar fora da mão dele. Por isso que muitos lá fora quebram e desandam, porque não está na mão do oleiro. Mas boa coisa é quebrar na mão dele. Eu estou quebrado, mas estou na mão dele. Eu desanimei, mas ainda estou na mão dele. Eu entristeci, mas eu ainda estou na mão dele. Ele ainda tem eu na palma da mão dele. Ele ainda tem a minha história contada no teu livro. Eu ainda estou na mão dele. Ele tornou a fazer outro vaso. Eu acho isso interessante, porque esse oleiro aqui não era brasileiro, certeza. Porque se fosse brasileiro, pega uma Super Bonder, não sei se ainda existe, Deck Bonder. Vamos colar esse vaso. Vamos fazer uma gambiarra. Vamos dar um jeitinho aqui, não. Vai dar trabalho, mas eu vou fazer de novo. Deus não trabalha com jeitinho, não, irmãos. Deus não trabalha com gambiarra, não. A gente que trabalha com gambiarra, a gente quer dar jeito para tudo. Mas o meu Deus, Ele não trabalha com gambiarra. Meu Deus, Ele faz de novo. Ele conserta de novo. Ele restaura, Ele recomeça. Mesmo se dá trabalho, Ele faz de novo. Entenda isso. Ele não trabalha com remendo. Por isso que eu tenho essa palavra. Se quebrou, ainda está na mão do oleiro. Não se preocupe, Ele vai te fazer de novo. Não se preocupe, Ele vai ter uma nova história para você. Se você quebrou na mão dele, fica em paz, que Ele vai restaurar a sua vida. Só não saia da mão do oleiro, viu? Só não saia da mão do oleiro. Não saia da mão do oleiro. Permaneça lá, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo quebrado. Permaneça na mão do oleiro. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Eu vou entregar essa palavra. O Espírito Santo diz ao meu coração: ô barro, vai continuar resistindo à mão do oleiro. Ô barro, não vai se entregar totalmente ao oleiro. Ô barro, você vai permanecer quebrado até quando? Diz o Senhor. Deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Deixa o oleiro mudar o seu caráter. Deixa o oleiro tirar suas imperfeições. Deixa o oleiro tratar das suas rachaduras.
novo. Ah, Síria, raia, labacana, emanda, labassúbia, calabás. Ele quer transformar você de barro a vaso. Meu Deus do céu. O oleiro quer transformar você de barro a um vaso, de algo insignificante, de algo sem valor, de algo quebrado, para um vaso precioso na mão dele. Rebaia, calabaçúbias. Ele quer fazer você sair dessa idolatria, quer transformar você de idólatra, de sem caráter, de profano, de imoral, de mentiroso, de mentirosa. Ele quer fazer você ser um vaso precioso na mão dele. Ele quer mudar a sua história. Permaneça na mão dele. Que ele assume a raça. O Guilherme chegou, irmão Tiago. Ele transforma o barro em vaso. Ele pega o caco quebrado e faz um vaso precioso. Por isso não despreze ninguém. Você enxerga caco hoje, mas amanhã você não sabe o que pode se tornar. Porque o meu Deus, Ele transforma vidas, Ele muda a história, Ele faz o que o homem não pode fazer. Porque a minha palavra às vezes não pode convencer alguém, mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. A minha palavra às vezes não pode transformar o caráter de alguém, mas a palavra diz que o Senhor arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Às vezes o meu conselho não pode servir de nada, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas tem alguém que tem a chave da morte, tem alguém que a sua palavra tem poder. Quando Ele quer mudar, Ele muda. Quando Ele quer transformar, Ele transforma. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Esse Deus que eu sirvo é poderoso. Aleluia! Ele transforma o barro em vaso. Jeremias está achando que esse povo não tem mais jeito. Aí o Senhor vai falar: calma, você não sabe, Jeremias. Eu vou transformar esse barro em vaso valioso. Já vou encerrar. Abra comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vou encerrar, eu vou ler, você glorifica se você entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Coloca na tela aí para todos acompanharem. Eu leio. Se você entender, você glorifica. Se não entender, fica quieto mesmo. Mas se entender, glorifica o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. De barro a vaso. Está na tela, acompanhe. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Mais uma vez, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Agora continua no verso de número 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, nós somos perseguidos, porém não somos abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Olha a palavra de Deus dizendo a nosso respeito: porque eu sou perseguido, mas eu não paro, porque eu sou atribulado, mas eu continuo, porque eu sou de barro, mas eu carrego um tesouro dentro de mim. O vaso é de barro, mas o Senhor colocou um tesouro precioso dentro de mim. O Senhor me transformou de barro a vaso, e agora eu carrego
grandioso em você. Em ti há uma palavra, em ti há um poder, em ti há uma unção, em ti há uma graça. Você é morada do Espírito Santo. Mas eu sou de barro, mas tenho tesouro. Que me andaram a subir a raia chivas. Temos um tesouro. Aleluia. O Senhor quer mudar a nossa história, transformar de barro comum a um vaso que carrega um tesouro em seu coração. Se coloque em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Jesus, tu és bom. Você vai cear essa noite. Você que era um vaso quebrado, um barro comum, o Senhor te transformou em um vaso que carrega algo precioso. Você vai cear essa noite com alegria. Glória a Deus. Mas eu preciso ler isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 21 até o 22. Preste atenção nisso. Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Instruções para a ceia do Senhor. Você não pode sentar essa mesa hoje e amanhã sentar em outra mesa. Ou você não pode passar um mês inteiro assentado na mesa que Paulo expõe ali dos demônios e hoje vir aqui sentar na mesa do Senhor. Os obreiros estão ali, eles vão servir. Eles não vão examinar você. Eles não vão falar, você não pode beber por causa disso e disso. Não, esse não é o papel deles. Eles vão servir. Eles estão servindo a mesa. O Senhor separou eles para isso, para servir. Mas quem faz o exame é você. Você tem que se analisar agora. Você vai entrar na máquina de raio-x que só você tem, e você vai ver e vai discernir se está apto para isso. Porque a minha palavra diz que se você não estiver apto, você toma para a sua própria condenação. E eu sei que você almeja uma vida eterna com Deus. Então se examine. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos participar da mesa do Senhor nessa noite, mas faça esse exame. E se você pode, curve a sua cabeça. Não sei se você tem algo a entregar, não sei se você tem algo a confessar ao Senhor, não sei se você tem algo para pedir perdão a Ele. Você vai ter essa oportunidade agora. Nós vamos orar consagrando os itens da ceia, o cálice e o pão. Nós estaremos orando. Se você tem alguma pendência, se acerte agora com Deus, se acerte agora com o Senhor, entrega, faça esse exame, fala para o Senhor onde você errou, peça perdão a Ele, e assim você vai participar da ceia nesta noite sem culpa, sem nenhum fardo, porque o Senhor já removeu, Ele já pagou a sua dívida. Mas faça esse exame e assim faça, não provoque ciúmes ao Senhor, entenda e faça disso daqui uma santa ceia. Essa expressão santa ceia não está na Bíblia. Há 5 expressões a respeito da ceia do Senhor, nenhuma delas é santa ceia. Porém nós compreendemos que é santa. É santa porque faz parte de um Deus santo. Aleluia. Então nós vamos participar da santa ceia do Senhor, e trate isso com reverência. Os que são batizados nas águas, os que estão em plena comunhão com a igreja e com os seus irmãos em Cristo Jesus, assim façam. Participe desta ceia nesta noite em nome de Jesus. O presbítero João Mendes vai estar consagrando agora o pão e o cálice. Nós assim estaremos orando, e vai fazer agora, a partir desta oração, vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Pode ser itens comuns, mas vai se tornar sagrado. Aleluia. E você vai beber
vai comer do pão. E o Senhor Deus fará uma obra sobrenatural em sua vida. Deus eterno, soberano Pai, nós apresentamos agora esses itens comuns à Tua presença. Os elementos agora, Senhor, o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, aleluia, que um dia foi vertido, moído na cruz por nossas vidas. Ó Pai, ao tomarmos o Teu corpo e o Teu sangue agora, Senhor, que haja em nós vida, Pai, e vida em abundância, aleluia, conforme diz a Tua palavra. Ó Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de assentarmos à Tua mesa nessa noite e participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Assim seja, Senhor, que nessa noite, ó Pai, ao participarmos do Teu sangue e do Teu corpo, todo mal que porventura está em nossas vidas, que haja cura, Senhor, do nosso corpo, que haja cura espiritual também, ó Pai, na nossa alma, aleluia, que nós possamos, ó Pai, ser tocados, manifestados, ó Pai, pela presença e a glória do Senhor, por meio do sangue e do corpo do Senhor, aleluia. É o que nós te pedimos nessa noite e apresentamos esses elementos comuns que já foram transformados pelo poder da Tua presença. Aleluia, assim seja, em nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Como eu já disse, se você é batizado nas águas, está em comunhão com a igreja, os nossos cooperadores estarão servindo tanto o pão quanto o cálice. Nós vamos pegar esses itens e aguardar, e juntos nós participaremos. Os nossos irmãos podem servir a igreja. Primeiro o pão, em seguida já serve o cálice. Longe do meu Salvador.
Glória a Jesus. Todos que vão participar da ceia estão com os itens da ceia em mãos. Amém? Amém. Alguém ficou faltando? Amém? Então vamos pegar o pão, primeiramente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Podemos todos comer desse pão. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o cálice em mãos também. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, Ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Podemos todos beber do cálice. Obrigada, Jesus. Oh, glória. Porque todas as vezes que você pegar, comer desse pão e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre, meu irmão. Você tem liberdade de dobrar seu joelho, de ir em pé, sentado mesmo, mas agradeça ao Senhor Jesus por tão grande obra, por tão grande sacrifício, por fazer você ser um vaso de barro, mas ter um bom tesouro escondido e guardado, por ser participante da mesa do Senhor, por estar participando deste momento ímpar, por estar participando deste momento extraordinário. Essa é uma bênção que o Senhor te concedeu. Você é livre, você foi comprado, você foi liberto, você saiu de escravo, agora é filho. Você é alguém,
encerrar sem antes fazer um convite. Não sei se há entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Não sei se há alguém ainda que não conhece ao Senhor. Eu quero fazer um convite a você. Mediante esta palavra que foi pregada, o Senhor quer transformar você de um vaso insignificante a um vaso que carrega um tesouro guardado em ti. Se houver alguém aqui nesta noite que deseja se reconciliar ou aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante as suas mãos. Nós queremos orar por você. Esta igreja quer orar por você. Se você deseja aceitar o Senhor Jesus, venha aqui à frente, levante a sua mão. Alguém acompanha o Guilherme ali, alguém traga esse jovem aqui à frente. É noite de salvação. Oh meu Deus, o Senhor está salvando o Guilherme esta noite. Ele está entregando a vida, Jesus. Ele passou aqui na quinta-feira, ele falou conosco, ele prometeu: domingo eu vou na igreja, e ele veio mesmo. Ele estava preocupado: eu não tenho roupa, eu não tenho nada, mas eu falei, e o nosso irmão Tiago confirmou: venha começar, o Senhor pode fazer a obra. Ele está entregando a vida a Jesus nesta noite, e nós celebramos a Jesus por isso, porque Ele é Salvador, Ele transforma, Ele muda a história, Ele faz o novo. Há mais alguém para entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém aqui que quer dar esse passo? Essa oportunidade que o Senhor te concede é hoje. Se houver, vem à frente. Nós vamos orar. Ele falou que tem traumatismo craniano. Já passou por tanta coisa. O Senhor já livrou ele no vale da sombra e da morte tantas vezes. O Senhor tem uma obra na vida do Senhor. Ele vai te transformar por completo. Estenda as mãos aqui à frente, igreja. Hoje, Pai, eu cancelo toda investida maligna, toda obra do maligno. Eu cancelo, Senhor, toda obra satânica contra a vida desse jovem. Em nome de Jesus, eu declaro no mundo espiritual: está aniquilada, está pago o preço. O Senhor Jesus gritou: tetelestai na cruz, e Ele pagou o preço pelo Guilherme. Então, nesta noite, toda arma do inferno não prevalecerá. Eu declaro em nome de Jesus: escreva o nome no livro da vida, escreva, Senhor, o nome desse jovem no livro da vida, e que o Senhor receba ele de braços abertos, e nós receberemos aqui como irmão em Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu assim te agradeço por essa alma que se achega em tua presença e te aceita como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Bem-vindo a um novo começo, a uma nova história. Depende de você, e nós estaremos aqui para te ajudar. Viu, meu irmão? Deus te abençoe. Receba o meu abraço como um abraço de toda a igreja. Que o Senhor Deus te abençoe. Firme seus pés sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou encerrar, irmãos, mas eu estou sabendo que tem um caldo aí, viu? Tem um caldinho aí para esquentar. Não é pago, não é nada. Só passa ali, pega. E foi os irmãos que abençoou, os irmãos que preparou. Deus abençoe nosso irmão Silene, procurador João Paulo, procurador Moeli, todos os irmãos que se envolveram nisso e sentiram de abençoar essa igreja. Que o Senhor Deus abençoe e recompense vocês. Então não saia sem tomar um caldinho essa noite, irmãos. Esquentar um pouquinho. Glória a Deus, amém? É do que, meu irmão, esse caldo aí? Mandioca, cebola. Com cebola e paio. Eita, Jesus! Não é qualquer calabresa, não é paio, viu, irmãos? É coisa de primeira. Eita, glória! Bendito Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, misericordioso. Preparou essa noite extraordinária em tua presença, e eu te dou graças. Peço uma semana de bênção, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de livramento. Toda armadilha, toda seta satânica está sendo cancelada, para termos uma semana de bênção, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro: levante as mãos na
Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo e a sua presença esteja conosco todos os dias. Se você quer receber, diz amém. Deus abençoe, Pai e paz, em nome de Jesus. Todo aquele que veio nos visitar essa noite, que Deus abençoe a sua vida. Você é muito bem-vindo nessa igreja e nós aqui estaremos para te receber todas as vezes que aqui chegar. Vão em paz, meus irmãos. Boa semana a todos, em nome de Jesus.